Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro do Tudo é Venda. Hoje eu tô com um convidado aqui mega especial. Eu sempre falo isso, né? Mega especial. E esse cara realmente é muito especial. Conheci ele em um dos eventos do programa do Sebrae, né? De um programa de educação financeira. E tive um primeiro contato ali com o restaurante dele, que é um grande sucesso aqui na região. E sem mais delongas, eu tô aqui com o Lucas. Lucas, Claro. cara, satisfação tê-lo aqui no Tudo é Venda. Prazer, cara, tá aqui. E a pergunta que vale $1 milhão, que a gente sempre faz, é uma pergunta importante aqui pro podcast. O que é venda pra você, Lucas? Cara, venda é tudo. Venda é tudo. E, pô, Lucas, mas é genérico demais. Mas a venda, ela é o que move o mundo. A gente, depois que passou, e aí historicamente falando, depois que a gente passou de caçadores e coletores, de aquela coisa toda, o que a gente fazia era, eu produzo alguma coisa e eu preciso de alguma coisa que você produz. Então a gente vai trocar. Só que na hora dessa troca, desse escambo, só faz sentido se você vê valor no que eu tenho e se eu ver valor no que você tem. Então a venda é isso. A venda é você mostrar o valor que você tem, o que o seu produto tem. Não é mostrar... Muita gente acha que a venda é um lance para preço, né? Sim. A última coisa que a venda é preço. A venda é você mostrar o quão importante você é para uma pessoa, o quão importante é o que você faz para a sociedade. Isso é venda. E aí muita gente fala, não, mas tem preconceito com a palavra vendedor, né? Mas em tese todos nós somos vendedores. Cara, numa entrevista de emprego você está se vendendo. E até o entrevistador também está vendendo a empresa para você decidir se vai trabalhar ou se não vai. O cara aqui tá me vendendo a balinha no sinal, e ele pode. E tem o cara que veste de Batman e tem o cara que chega com a cara triste. Eles dois estão no mesmo lugar, mas um tá mais criativo que o outro. E as balas são iguais. E eu falo, poxa, eu posso escolher qual delas me vale mais. Comprar de alguém que tá se esforçando pra me vender ou comprar de alguém que tá triste ali. Não tá nem aí, talvez, pra você. Cara, venda é tudo, bicho. Venda é tudo. Poxa, bacana demais. Gostei da sua resposta e sabe o que eu fiquei pensando aqui, cara? Uma vez eu tava estudando sobre, assim, a história das vendas, né? E eu fui chegar lá na época da antiguidade, que só quem tinha um acesso financeiro, assim, melhor, assim, na sociedade antiga, era o clero, os monarcas, né? E ponto, e ficava por ali. Só que aí começou uma galera a fazer, igual você falou, começou a trocar. Fazer o escambo. Não, pera aqui, tem isso aqui, troca e tal. E aí esses caras começaram a movimentar tanto recurso ali que eles começaram a ter um papel importante para a economia. E aí esses caras que eram plebeus começaram a se tornar pessoas muito influentes e ricas porque vendiam. Era o burguês, né? Era o burguês. E você começa a parar pra pensar que é muito curioso, porque numa história como essa, a gente tinha um cenário completamente agrícola. A indústria não era uma coisa ainda, as intervenções industriais e manufaturadas eram baixíssimas. Então, como que você conseguia dizer que, por exemplo, o tomate que você planta, ele deve ser mais caro do que o chuchu que eu planto? Alguém tinha que ter um pitch melhor aí. Eu deveria ter que falar que o meu tomate é mais gostoso, é mais nutritivo, tem mais sabor, e o chuchu do Lucas, ó, cara, o chuchu não tem muito gosto, pessoal, então vale mais. O meu tomate, um tomate meu vale 2 chuchus, né? E aí você tinha... E chuchu também, quando você planta, nasce um monte, né, velho? É raridade. Então, as pessoas começaram a entender nesse momento que, cara, a venda não é só eu vou trocar um por um. Não, a raridade... Entender o valor daquilo. A raridade daquilo influencia. Com cuidado você tem com o produto influencia, porque, cara, eu falo pro pessoal, cara, pra comer, eu tenho um restaurante de sushi. Pra comer sushi, cara, dá pra você comer sushi em inúmeros lugares, Sim. Inclusive em casa. Sim. Então o que a gente percebe na loja lá é que uma das últimas, de 5 coisas que o cliente vai buscar no meu restaurante, talvez a 4ª seja comer sushi. A primeira é talvez um ambiente bacana. Sim. O segundo seja um lugar agradável para ele, às vezes levar a esposa, ou levar um grupo de amigos, ou fazer uma reunião de trabalho, e a gente precisa proporcionar isso.
E aí talvez ali... Porque, verdade, e aí olhando pro meu segmento, comida boa, pra você vender ela, é pré-requisito. Tipo, É obrigação. não tem nada demais em dizer que, pô, você tá vendendo, cara. Tá vendendo. E é uma experiência, né, Lucas? Exato. A gente fala que a diferença entre um cozinheiro amador e profissional é que um é mais corajoso que o outro, só isso. Um tem coragem de vender a comida e o outro não. É verdade, né? Se fosse comida boa, toda avó seria uma mega empresária. Nossa. Comida boa fosse diferencial, cara, minha avó, milionária. A sua avó, com certeza, milionária. Porque a avó sabe fazer comida bem, cara, mas isso não é diferencial. Não. Porque a minha avó serve na panela em cima da mesa, ela tem um prato de cada cor, a toalha dela não é a melhor toalha do mundo, o garfo, porque tem muitos netos, não são talheres topíssimos, às vezes é um de plástico. Lucas, tem alguma coisa errada com isso? Não, mas ela não pode cobrar por isso. Sim. Mas alguém que faz uma comida às vezes não tão boa, mas que todas as mesas são iguais, que tem um padrão, todo dia a comida é idêntica, e aí alguém pode cobrar por isso. Cara, que legal. E você começou sua carreira já com vendas, né? Já que você até colocou, eu concordo bastante, assim, que todos nós somos vendedores. Você já começou sua carreira nessa área de alimentação? Como que foi o início aí? Cara, vou te contar um negócio que eu não te contei no bastidor. O meu primeiro emprego, de verdade, eu devia ter uns 7 anos de idade. Eu era engraxate da minha família. 7 anos? A gente era o engraxate da família. Domingão... Mas era de brincadeira, assim? Cara, não era tão de brincadeira, porque eu fico pensando que a minha família tinha muito propósito com essas coisas, sabe? E não propósito, assim, nesse sentido cult da coisa, não. A minha família não queria que eu fosse um vagabundo. Era esse negócio. Legal. E aí, o que é a minha... Isso é muito comum na nossa casa lá. Família de Volta Redonda mesmo, sabe? Então, muita gente trabalha na CSN, aquela montoeira de botina. E aí, o que os caras faziam no almoço de domingo? Levavam as botinas pra gente engraxar, eu e meus primos. Entendi. Caso vão engraxar. E pagavam um dinheirinho pra nós ali. Minha avó queria vender um geladinho, a gente ajudava minha avó a fazer o geladinho pra poder vender ali a minha avó morando no Cidade do Aço ali, então tinha servidão. E era a subida do escadão e a descida do escadão, né? Então, pô, às vezes o cara chegava do trampo, cansadão, ele parava ali, pegava um geladinho e subia. Ou ele tava descendo, pegava um geladinho, um calor danado. Então a gente ajudava. E por ajudar, minha família sempre entendeu que se alguém trabalha, tem que ganhar dinheiro por isso. Poxa. Então, cara, você tá trabalhando, você tem que remuneração. Então foi isso. Aí daí a gente começou a lavar carro. Aí daí a gente começou a cortar grama no sítio. Aí pro sítio da família, cara, meu tio, eu lembro uma vez, que meu tio ia contratar um pintor. Eu nunca vou esquecer disso, porque era um negócio que era muito legal. Ele ia contratar um pintor pra fazer uma pintura na casa. E ele falou assim, cara, o pintor me cobrou, sei lá, na época, tipo uns R$1.000. E aí ele olhou pra gente, falou assim, meus primos, pra mim, falou, cara, vocês não querem pintar, não? Eu pago vocês, vai te pagar o cara. A gente ficou uma semana no sítio pintando, acordando. Cara, pintava tipo 1 hora por dia. O restante curtia a piscina, dava zoada e tal. Mas a gente sempre teve essa veia de trabalhar. Eu já entreguei panfleto. E assim, eu falo isso agora com muita gratidão que eu vou te falar, com muita gratidão no meu coração mesmo. Eu nunca precisei trabalhar. Minha família não é uma família abastada, não é uma família rica, é uma família típica de trabalhador da cidade. Mas eles sempre gostaram que a gente mais estudasse do que trabalhasse. Mas eles também nunca deixaram a gente parado, à toa. Então eles sempre incentivaram. Pô, cara, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, você não... E isso era muito legal, cara. A gente ia pro sítio, bicho. O meu tio, no sítio lá deles, ele é até o pai do meu sócio hoje, né? Ah, legal. E aí, ele deixou o sítio, cara, sem luz. Tipo um condomíniozinho de sítios aqui em Amparo. Ele deixou o sítio sem luz, cara, muitos anos. Ele foi o último a ter luz lá. Todo mundo tinha luz, telefone, internet, a gente não tinha. Porque ele falou, cara, nós estamos vindo pra cá, você tem que aproveitar, tem que aprender a ligar lampião, tem que aprender, sabe, a aspirar a piscina. Tipo, lá não tem piscineiro. Todo mundo sabe aspirar a piscina. É um negócio que a gente fica assim, pô, cara, o cara tem piscina em casa, não sabe aspirar. A gente sabe, pô, vai lá, liga um aqui, liga outro registro, tal, aspira. Porque ele fala, cara, vocês vão, corta grama, pra vocês usufruírem disso aqui. Tem que saber usar. Cara, tem um preço a se pagar, claro, pra gente ter isso. E aí é o que eu tô te falando, a família não é uma família rica nem nada. Então, pra gente ter as coisas, a gente também tem que se envolver. Claro. E aí foi legal, cara. E desde sempre eu trabalhei assim. E aí,
quando eu fui trabalhar, aí depois disso, quando eu tinha uns 13 anos, eu era adiantado na escola, 2 anos. E eu estudei no Colégio Batista aqui em Volta Redonda, sim. que dava bolsa pra todo mundo. Como eu te falei, a gente não tinha condição. Sim. E aí eu era adiantado e eles achavam isso legal. Me apresentavam lá pras mães. Tem um menino adiantado aqui. Sabe? Ajudava no No pitch deles, exatamente. Aí isso foi ficar, eu estudei música quando criança, né? Menino de igreja, que quer aprender aqui, não sei o quê. Moral da história foi que eu fui trabalhar no Colégio Batista na sala de vídeo. Olha só. Sabe essas salas, a escola antigamente tinha isso, né? Sim. Sala de multimídia. E aí eu estudava de manhã e fui trabalhar lá de tarde. Fui ser estagiário lá de tarde para poder... a remuneração abatia na minha mensalidade. Então, cara, eu sempre tive que me virar... Não que me virar. Eu sempre fui incentivado a participar da minha vida, sabe? Não ser... filho... A ser o protagonista mesmo, de pegar e fazer. Faz, cara. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, cara, azar. Aí depois eu trabalhei na Casa da Música, como auxiliar de estoque. Que a gente tava falando, é o sonho de todo músico. Né? E aí eu lembro que nos finais de semana tinha... A loja enche muito, né? Porque vem gente da região inteira, a loja é muito grande e tal, vem gente da região toda. E aí, como eu era auxiliar de estoque, mas eu conhecia alguma coisa de música e era meio cara de pau, falava pra caramba, gostava de estudar, pesquisava dos instrumentos e tal, eu ajudava na venda. Tipo, os vendedores estavam todos agarrados, eu fazia às vezes um primeiro atendimento aqui, um segundo atendimento ali, e aí ia guiando até o vendedor liberar. Aí quando o vendedor liberava, eu falei, o vendedor liberou, eu vou te acompanhar até ele. Só que numa dessa, o cara tava muito agarrado, velho, fazendo uma venda, sei lá, de uma mesa de som de 100 mil reais. Nossa. Ele não ia parar pra poder ajudar, não é que ele não ia parar pra poder ajudar, mas ele tava com uma venda importante ali. Uhum. E ele, tinha um cara querendo comprar uma corda de guitarra de 20 reais. Uhum. Então ele falou, Lucas, resolve isso aí pra mim. Vamos prioridade. E nessa, cara, eu consegui juntar uma grana só com as comissões que eu não era vendedor, mas com as comissõezinhas que eu ia ganhando, eu consegui juntar uma grana pra comprar uma guitarra, cara. Olha só. Que eu queria. Consegui, foi muito legal. E aí, e aí eu falei, cara, é isso aqui. Venda. Eu nasci pra falar. Você descobre que você sabe fazer uma... E não é soberba nem nada. Mas você sabe fazer uma coisa? Cara, eu sei fazer. Tipo assim, acho que eu sei falar. Eu sei, você me contar uma coisa, eu sei explicar ela pra alguém. Cara, o Jeff falou assim... E você acha que isso teve, assim, reforço positivo da tua família, assim? Quando viram, poxa, o Lucas é bom nisso, vamos incentivar ele, muito, Muito. Meus pais sempre me incentivaram muito a ler. Me incentivaram muito a ouvir. Eu sempre ouvi muita música dentro de casa. E a música é uma coisa do seguinte, né? Dependendo de quem escuta a música, você não escuta só a música. Você escuta a música, você quer saber o álbum, de onde vem. Pesquisa. A música me deu muita curiosidade. Meu pai tinha muitos CDs, mas muitos. Cara, eu acho que mais de 1000. Olha só. A gente gostava muito disso. E aí, nos 1000, eu li o encarte, aí eu descobria quem era o músico, mas o encarte às vezes era em inglês, e aí eu... Fica curioso, cara, que palavra é essa? Deixa eu entender o que é isso. E aí eu acho que eu aprendi a falar inglês por conta disso. E aí, é curiosidade, cara. Meus pais sempre me criaram pra ser muito curioso, cara. E eu fico muito feliz por isso. Tanto eu quanto a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova. Nós somos muito curiosos. Se eu não souber de uma coisa aqui, eu vou te perguntar. E assim, sabe o que é legal? Eu vejo que de todos os episódios que a gente já fez aqui, uma das coisas que talvez tenha passado... A questão de ouvir, eu acho que é fundamental para qualquer profissão, principalmente para vendedor, mas uma questão da curiosidade. Porque assim, beleza, falar, todo vendedor tem que ser um bom ouvinte, um bom vendedor. Isso pra gente tá óbvio. Mas para ser um bom ouvinte, será que ele não precisa ser curioso também? Eu também acho. Eu fui trabalhar em Gramado e lá eu trabalhava com venda de apartamento. E a gente chamava isso de venda de impacto. A venda... Com certeza você é o estudioso da venda, você já deve ter ouvido falar sobre essa venda de impacto. A venda de impacto é uma venda de um ticket médio extremamente alto, aonde você precisa emocionar demais o cliente para que ele feche o negócio na hora, para você não perder a emoção dele. E eu trabalhava com isso. E aí eu comecei a trabalhar sendo
Eu apresentava o produto e depois eu fui trabalhar negociando o produto. Então alguém apresentava e eu entrava para negociar, fazer no fechamento final, de venda e tal. Postar os números, fazer... Números, e aí fazia, a gente chamava isso de conta de viabilidade para o cliente entender que ele estava vendo um negócio muito bom. E porque o cliente fala assim, mano, isso aqui é muito bom pra ser verdade. E explicar com a razão. E eu falava, não, cara, calma, é muito bom pra ser verdade mesmo. Mas, cara, presta atenção, a empresa tá ganhando assim, não é bom só pra você. Calma aí, alto lá. Aí, não, entendi, então tá tudo certo. Muitas empresas desse mercado são empresas que acabam não sendo muito éticas, mas aqui eu trabalhava, e acho que foi por isso que eu gostei de trabalhar lá, era muito ético. Bacana. E aí, cara, eu era curioso, porque a venda toda é feita de detalhes. E se você não souber o detalhe, você não consegue convencer a pessoa. Não. E aí, eu dei essa volta para te dizer uma coisa. A gente lá tinha uma coisa, numa etapa da venda, que a gente chama de warm-up. O warm-up nosso era e o legal é que a venda era toda desenhada, ela era um processo. Você tinha que decorar o pitch de venda de, cara, 1 hora de fala decorada. Eu acho que eu sei esse pitch de venda até hoje. É mesmo? Bom dia, João, bom dia, Maria, meu nome é Lucas, eu sou consultor de turismo de vocês, vou apresentar para vocês nossos parques, novidades e as novidades da cidade para os próximos anos. Sejam bem-vindos ao Gramado Termas. Eu acho que eu sei isso, cara. que gravar isso tudo. E aí o lance era, quanto mais curioso eu era sobre você, mas sem te forçar a barra, a gente tinha um roteiro de perguntas que a gente tinha que fazer para o cliente. E nesse roteiro de perguntas estavam todas as chaves que eu teria de gatilho para te emocionar lá na frente. Porque o produto deixava que o produto que eu trabalhava era um apartamento de hotel que você podia usar ele na cidade durante 1, 2 ou 4 semanas do ano. Você escolhia qual modalidade você queria usar. Se você não usasse, você deixava ele para alugar. E se você não alugasse, você podia intercambiar ele com outros hotéis no mundo. Da rede. Da rede associada. Sim. Muitas empresas isso não funciona, mas na nossa funcionava bem, cara. E aí eu sentia uma certa segurança de falar, porque eu sabia que funcionava bem. Mas eu só sabia que funcionava bem porque eu era curioso de perguntar pro cliente que já tinha se funcionava bem. Cara, eu era muito chato com pós-venda. Porque eu falava com os caras, eu era muito chato, porque eu falava pros caras, irmão, eu tô botando a cara pra vender, você tem que botar a cara pra fazer funcionar. E aí eu perguntava pós-venda, eu gostava de ler as reclamações da empresa. Aí eu te perguntava, pô, Jeff, você gosta de viajar? Você gosta de viajar? Irmão, a gente gosta de viajar. Qual foi o último lugar que você viajou? O último lugar, pô, agora você me pegou, foi João Pessoa? Foi João Pessoa. Delícia, né? Viu o pôr do sol? Sim. Lá no Jardim, a cara do saxofone. Sensacional, pô. E aí, então, me indica que você gosta um pouco de praia. Bastante. Nordeste você gosta muito. O cara tem a visão, hein? Tem outros lugares no Nordeste que você não foi e gostaria de conhecer? Sim. Porto de Galinhas, já foi? Já fui. Delícia. Praia dos Carneiros. Bom demais. Maravilha, né? Bom demais. Já foi no Nanai, em Porto de Galinhas? Já ouviu falar desse resort lá? Nanai, não. Cara, é fantástico pra você e pra sua esposa. Porque o resort, ele é um lance que é o seguinte, ele tem uma parte do resort que você consegue ir pra casais e tem uma parte do resort, às vezes se você tiver filhos ou não, você consegue ir pra ele também. Então é um resort, cara, all inclusive, pezinho na areia, tipo, só que o serviço de all inclusive deles é um serviço muito premium, tem tipo 2 ou 3 restaurantes lá dentro. Então o negócio é muito surreal. E ponto, a gente conversou. Cara, lá na frente, no meu pitch de venda, ia aparecer, aí quando eu ia te apresentar o meu produto, eu ia falar, Jess, lembra daquele hotel que eu te falei? Você pode trocar ele porque ele é da nossa rede. Aqui, deixa eu te mostrar, arrancar o tablet e tal. Aqui. Nossa, cara. Você primeiro fez a pessoa imaginar, aí ela já se imaginava ali, aí depois você mostrava com apelo visual. Isso aí. E já fazia conexão, ó, lembra? A gente fala 3 coisas para venda. Primeiro você detecta a necessidade do cliente. Depois você, isso era a nossa técnica de venda lá, isso era extremamente técnico mesmo, você tinha um curso preparatório dentro da empresa para isso. Primeiro você detectava a necessidade do cliente, depois a gente chamava de ressaltar a necessidade do cliente. Então eu detectei que a sua necessidade de férias é uma necessidade mais, não que não seja para outros lugares, mas ela é mais orientada à praia. Entendi. Eu detectei isso. Então eu vou jogar a sua necessidade lá em cima. Você já foi em Porto de Galinhas, mas você não foi no hotel que eu te falei pra ir. E agora você ficou com a vontade de conhecer.
Então eu tô toda hora te jogando pra cima. E aí lá na frente eu vou solucionar o problema que eu causei em você. Então a venda ela é feita desse tripé. Você primeiro detecta o que seu cliente quer, depois você ressalta, joga, evidencia o que ele de fato quer, ou o que ele precisa, porque nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa, e aí você vai entender essa dinâmica, porque às vezes você vai me dizer, pô, Lucas, o último destino que eu fui foi pra Ibiza, há 3 anos atrás. Só que você não me disse que você tem filhos. E aí eu fico com esse negócio na cabeça que você foi pra Ibiza. Eu começo a te mostrar destinos de balada. Uhum. Só que você não, cara, você tá em outro momento de vida agora. Então, se eu não for curioso, eu vou te vender um negócio que você não precisa. Que não faz sentido. Você fala, pô, fazia muito sentido, o produto é muito legal se eu vivesse aquela vida anterior, mas agora eu não vivo mais. Sabe, isso vem muito de encontro com a frase que eu sempre falo, que é assim, as pessoas não compram o que elas precisam, as pessoas compram o que elas querem. E eu concordo com você. Porque, de fato, se você, às vezes, começa a imaginar, a partir da análise fria que você fez ali, pelo que ele me falou, ele precisa disso. Mas é tua visão. Exato. Mas e ele? O que ele quer? Exato. Se você não ouvir o que ele quer, dificilmente você vai entregar o que ele quer. E aí você não vai fazer a venda. Você não faz, porque às vezes o seu produto também é por o que ele quer. Uhum. E aí, na balança precisa, quero, se eu fico falando, não, você precisa disso, você precisa disso, você precisa... Esse cara ele não sabe nada, e às vezes você até pode precisar. Só que na hora que você entra no campo a gente fala que é a querência, né? No campo da querência, que você... Meu amigo... É o desejo. Cara, é o desejo. Eu tava assistindo um podcast do Barsi, né? Do Luiz Barsi, ele falando que ele não queria ser patrocinador da Porsche. Mano, o cara ganha 1,5 milhão de dividendos por dia. É o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Já ouviu? Conhece esse cara? Uhum. Um gênio. E ele tava contando que ele tem um Passat perua, 2000 e pouco, vale 40 mil reais. E ele falou, cara, eu posso ter um Porsche. Eu posso comprar um Porsche por dia. Mas eu não quero ter um Porsche. E você vai vender um Porsche pra esse cara? Nunca. Ele detém o dinheiro, ele detém todas as condições pra ter o carro. Mas ele não quer. Ele não quer. E ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Ele não vai comprar por pena de você, por pena do vendedor. Uhum. Ele não vai comprar. Não vai. Ele não vai comprar. Eu vendi uma vez um apartamento desse pro irmão do Wesley Safadão. É mesmo? Ele foi nosso cliente lá e quando eu vi... Mano, o cara é o empresário dele. Mano, ele é a cara do cara. E pensa, é a cópia do Wesley Safadão sem plástica. Sacou? E aí, cara, eu lembro que eu fiquei muito tenso, porque ele, quando eu vi, parecia muito ser ele, e o captador que trouxe ele pra dentro da sala de vendas... Falou assim, vai, safado. Falou, irmão, esse maluco é irmão do Safadão. Eu falei, putz, cara, a gente morava em Gramado, atendia, tinha casos de atender pessoas famosas, assim. Entendi. Porque é um lugar turístico. E eu falei, mano, como que eu vou vender pro cara que é irmão do Wesley Safadão, que é empresário do Wesley Safadão? Ou seja, esse cara tem o dinheiro, e esse cara tem o poder de viajar a hora que ele quiser. E o meu produto só se adequa se o cara vir viajar, bicho. Sim. E aí na conversa eu descobri que ele tinha uma rede de postos de gasolina. E eu falei com ele, cara, sabe essas promoções de... concorra a uma viagem de uma semana pra não sei aonde? Você pode fazer isso no seu posto, cara. Você tem um apartamento, você tá rentabilizando pra você mesmo. Foi o fechamento de venda dele. Nossa, cara. A venda fechou ali. Sensacional. A venda fechou ali. A visão que você teve. A venda não fechou. E, pô, Lucas, você é sinistrão, cara. Não é não. É estudo, é curiosidade. Curiosidade. Porque você pergunta além... todo mundo tem uma coisa... Eu vejo que as pessoas querem se mostrar de um jeito e às vezes elas ainda não são do jeito que elas querem se mostrar. Cara, não tem problema nisso não. Às vezes faz parte da sua formação de venda, né? Você tá criando um arquétipo, sei lá, você tá se vendendo dessa forma, tá tudo bem. Só que o desejo, ele não tá na primeira camada. Você tem, agora da minha área, na gastronomia, negócio é cebola. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira. Quando você vai abrindo essas camadas da pessoa, aí você descobre o que ela de fato quer. E às vezes vai chegar numa hora que você vai descobrir que o que ela quer você não pode oferecer enquanto vendedor, e você vai dizer pra ela. Eu já tive muitos clientes assim. Fala, cara, esse produto que não é pra você, o cara, tipo, cai o queixo. Já fiz isso também, cara. Ele ficou tipo assim, como assim? Não, mas eu tenho dinheiro pra comprar. Eu falei, eu sei. Falei, cara, você não vai usar bem. Aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, isso não é pra você.
o cara ficar chocado. E aí, meu amigo, aquilo ali te jogou lá em cima. Você ganha moral, essa pessoa provavelmente vai te indicar para seu perfil de cliente. E eu lembro, agora vem a hora da verdade aí. A minha experiência no Zen, cara. Corta. Isso. Ele vai contar. Ó, a gente, acho que era 10 anos, né, que a gente tá fazendo de namoro. 10 anos de namoro, aí você tava na cozinha. E assim, pessoal, ele até hoje participa da cozinha, só que ele, assim, hoje ele, depois você vai explicar melhor isso, né, mas assim, nessa ocasião eu dei muita sorte, porque ele tava testando novos pratos lá, e aí ele tava na cozinha nesse dia, e eu cheguei lá, a gente foi, se cumprimentou, e eu comentei com ele, cara, tô fazendo 10 anos de namoro com a minha, no caso era namorada ainda, acho que a gente tinha casado ainda não, né? Eu acho que acho que não tinha casado ainda não. Aí falei com ele, beleza e tal. Daqui a pouco, cara, ele chegou com assim, com um monte de surpresa. Isso aqui é por conta da casa, isso aqui não sei o que. Aí veio com sobremesa. E assim, cara, a experiência que gerou na gente foi surpreendente, assim, marca, né? Marca a nossa vida. Você fica emocionado, você sente assim, pô, tem alguém que se preocupa comigo, né, e que não tá só querendo meu dinheiro, sabe qual é? E de verdade é isso. E eu acho que aí que tá o ponto que todo vendedor, todo empresário, todo empreendedor deveria ficar atento, principalmente na prestação de serviço. Eu acho também. Porque se você supera a expectativa do seu cliente, você não ganhou um cliente, você ganhou um fã. E você viu uma coisa... Então, obrigado, cara. Pô, agradeço. Obrigado demais. Você ter falado isso em público. Porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes não falam, né? Sim. Obrigado. Porque você viu o que você falou agora? Eu falei agora há pouco, né? Talvez uma das últimas coisas que o meu cliente vai buscar na minha loja é comer sushi, cara. Você não foi lá pra comer sushi. Não. Você foi pra comemorar 10 anos. E 10 anos não se comemora várias vezes. Só se comemora uma vez. 10 anos é só uma vez. E é uma data emblemática. Talvez o 7, o 8, a gente acaba esquecendo, mas o 10... O 10 é importante. Tem um impacto, né? Lucas, você valoriza mais o 10 do que os outros? Não, eu valorizo o fato de você ter confiado em mim, a experiência de aniversário. Olha que loucura isso. Vocês fizeram um ano, vocês venceram porque os desafios do relacionamento e tal. Então ali vocês estão comemorando que mais um ano vocês estão juntos. E aí vocês confiaram em mim, cara. Que tipo de pessoa você, se eu estragar a sua experiência, essa data vai ficar marcada do mesmo jeito, só que você vai falar assim... negativo. Você vai falar, cara, aí vai chegar um dia, vocês não eram casados ainda, aí agora você vai falar, agora casados, vocês vão falar, cara, nossa vida foi tão boa, cara, mas o aniversário de 10 anos, lembra como é que foi ruim? Eu posso estragar a sua noite. Eu posso estragar a sua noite. Tem um casamento ali, um relacionamento. Cara, eu já tive situações de clientes lá, isso é uma coisa que a gente exercita muito, né? Que é a escuta do cliente. E, cara, o cliente vai te dar sinais. A todo momento ele vai te dar sinais do que ele tá buscando. Essa semana teve um cliente meu lá, ele é um clientaço meu, bicho. Ele vai lá no restaurante, cara, umas 2 vezes por semana. Ele é um clientaço. Eu fui lá à noite e tal, encontrei com ele lá. E eu senti que ele queria me dizer alguma coisa, mas ele ainda não estava dizendo. Mas é porque eu já conheço ele. Isso não é, pô, Lucas, é um mago das pessoas. Não. Eu já conheço. E você tá atento, é curioso. E eu falei, aí, cara, como é que você tá? E fui perguntando. Aí eu falei, e aí, tá tudo certinho e tal. E eu vi uma garrafa de vinho na mesa. E aí eu olhei, eu vi que era uma garrafa de vinho minha, que a gente vocês vendem lá. Eu permito que os clientes levem os vinhos dele também. A gente cobra uma rolha por isso, né? Por causa do serviço. Sim. Mas eu tenho clientes que, pô, tem os caras... Eu não vendo... Pô, o sushi não é uma comida extremamente apelativa pros vinhos, né? Então eu tenho clientes que levam vinho de, sei lá, R$2.000 pra tomar lá e é a comemoração dele, então tudo certo. Paciência, eu não tenho vinho de R$2.000 pra vender na loja e eu nem tenho esse giro, então deixa o cara levado, tá tudo certo. E ele tava tomando um vinho meu, e eu senti que ele queria me dizer a respeito do vinho, cara. Por quê? Porque ele gosta de tomar vinho, ele sabe que eu curto também, e ele levou um convidado, ele meio que queria aparecer pro convidado dele. Não é que aparecer. Mas assim, causar uma boa impressão. É isso. Acho que essa é a palavra. Você discerniu bem. Porque parece que aparecer, parece que a pessoa é exibida. Não, ele queria causar uma boa impressão pro convidado. Que tipo assim, pô, eu entendo disso aqui, eu sou
sabe, conheço o dono, né? E eu falei, cara, que bom que você tomou esse vinho. O que você achou? Aí ele começou, cara, que vinho top, blá, blá, blá. Ele queria dar a impressão de que ele também era um conhecedor daquilo, cara. E eu fui dando conta. Cara, eles são super felizes. Olha aí. E assim, pô, Lucas, isso foi um diferencial no impacto monetário da sua empresa? Talvez naquele dia não. Mas talvez continuidade. Mas na continuidade, cara. Vender para a mesma pessoa é muito mais fácil do que toda vez você vender para uma pessoa nova. Custa muito vender para uma pessoa nova. Nessa empresa que eu trabalhava, né, em Gramado, só vendiam para pessoas novas. Para você botar um cliente dentro da sala de vendas, você tinha que dar um brinde para ele, porque ele tá em férias. Cara, você tá comprando o tempo do cara. Sim. Cara, e o brinde da nossa sala de vendas, mano, tinha um lugar lá em Gramado que chamava Super Carros, era um museu de carros exóticos. Fui lá. Foi lá. O nosso brinde pra pessoa participar da nossa apresentação era uma volta de Porsche, uma volta de Camaro, e ele, que era um negócio que o cara pagaria 400, 500 reais. É uma venda cara. Porque eram clientes novos todas as vezes. Mas quando eu já vendia para um cara uma vez, era só eu pegar o telefone, cara, tô lançando um empreendimento novo, nós lançamos 4 lá. Tô lançando um empreendimento novo, vai sair, ainda não abri para venda, quer comprar? Pô, com certeza. Porque já tá na cartela. Já tá na cartela. Cara, muito bacana e, assim, descobri hoje, a gente conversando aqui, que além do Zen, você também começou a abrir outros segmentos de negócio, porque, assim, até então, para quem não te conhece, não te conhecia, né? Você era o cara que ficava na cozinha, fazia o sushi e tal. Só que aí você começou a inovar dentro da cozinha também e começou a abrir outros negócios. Por que te despertou para isso? Assim, tipo, agora eu vou ampliar mais. Cara, o que me despertou para isso, essa é uma boa pergunta, foi o time excelente que eu tenho. Cara, isso é muito maneiro, porque a gente tem um time tão bom no restaurante, cara, mas tão bom, que eu sou muito agradecido a Deus de verdade por isso, sabe? Eu sou muito grato, cara, pelas pessoas que trabalham com a gente lá. Nós estamos hoje no Zen, 32 funcionários, talvez. Olha só. É bastante gente. Cara, é bastante gente. Por isso que a operação é robusta. Sim. Só que eles me dão tanto alívio e tanta tranquilidade pra pensar que seria injusto eu não pensar no tempo que eles me dão pra pensar. Sabe assim, pô, Lúcio, fantasiou, calma. Não, eles me dão um tempo livre. Porque eu não preciso estar lá o tempo inteiro. E eu estou em momentos-chave. E tanto eu quanto o meu sócio, a gente está em momentos-chave. E a gente está lá todo dia. Mas em momentos-chave, sabe? Em momentos decisivos. E a gente faz reuniões e estimula e tal. E aí, pô, vai lançar um cardápio novo. A gente está com nossos olhares ali. A gente está passando agora por uma transição num sistema operacional que a gente usa lá. Eles fizeram uma atualização. E para nossa operação, essa atualização não pegou bem, então a gente está o tempo inteiro monitorando e olhando, e sabe, as coisas críticas mesmo do negócio. Mas a gente entendeu, cara, que... E aí, quando eu tive esse tempo livre, não livre de à toa, mas quando eu tive liberdade de pensar em outras coisas, estratégia. Cara, aí deixa eu aproveitar isso. E aí comecei a ver oportunidades de negócio. Na pandemia, a gente ficou fechado, né? Na Livre. Nós tínhamos, na época... A gente não tinha essa quantidade toda de funcionários, mas a gente já tinha uma quantidade expressiva. Nós já tínhamos, cara, em torno de 20 funcionários. E, cara, parar restaurante, bicho, restaurante é um negócio que ele não tem muito fôlego, não. Porque é muito just in time. O giro de estoque é muito, sabe, não tem muito fôlego, assim, de... Por exemplo, tem empresas que você... Não é que ela tenha fôlego, mas ela tem estoque. Sim. O estoque dela não é perecível. Você consegue fazer estoque de peixe, pô. Estoque... A gente vende quase 2 toneladas de peixe por mês. Que isso, de salmão, fora os outros pescados. Cara, e eu não consigo armazenar 2 toneladas de uma vez porque não é perecível. Claro. Chega toda semana, 2 vezes na semana, com um risco e tal, tem câmara fria, tem uma loucura. Eu não posso simplesmente jogar o estoque lá em cima, igual, por exemplo, a gente tem uma outra loja que eu consigo comprar muito estoque, porque o estoque não é perecível. Sim. Então, aí a gente, na pandemia, a gente teve uma ociosidade de mão de obra. E eu falei, cara, uma coisa que eu e o meu primo, o meu sócio, né, a gente fez, isso agora é um âmbito pessoal, tá? E entenda isso como esse é o Lucas, não é a regra de negócio, sim, sacou? Sim. Quando veio a pandemia, eu e meus primos, nós somos cristãos. E a gente, no dia que fechou tudo, a gente foi lá no restaurante e a gente fez uma oração, cara, de verdade. A gente pediu a Deus e eu lembro que a gente escreveu o nome de todas as pessoas que trabalhavam com a gente e dos familiares que a gente conhecia delas, porque a gente conhece a família de todo mundo.
É 20 pessoas, bicho. Eu conheço o nome do marido da fulana. A gente falou, Deus, a gente não quer deixar as pessoas pra trás, cara. De verdade. Porque essas pessoas, elas não são... A gente não paga elas. Não, a gente tem um carinho. E, pô, tá difícil pra todo mundo. A gente queria a sua ajuda, e a sua ajuda não é uma ajuda miraculosa de botar dinheiro na minha conta, não. Eu queria ideias. Eu queria que eu tivesse a cabeça... Você me dá tranquilidade pra esse momento que tá todo mundo desesperado, eu respirar e falar assim, cara, a gente vai conseguir, sabe? Me dá boas ideias. E aí a gente juntou o time todo, falamos, galera, a gente vai fechar, o restaurante, o comércio vai fechar, a gente vai seguir a norma, e a gente queria que vocês todos se cuidassem e tal, e a gente queria dizer uma coisa pra vocês. Fiquem tranquilos, ninguém vai ficar pra trás. A gente não vai demitir ninguém. Cara, eu lembro que quando a gente falou isso, deu um chororô na empresa. Olha só, cara. Porque tava todo mundo muito apreensivo. Porque, cara, restaurante, que é a primeira coisa que você faz? Corta funcionário. Primeira coisa. E aí, bicho, por quê? Porque é caro. Paga rescisão, negocia rescisão na justiça. Tem gente que faz isso. Sim. Cara, eu não tenho pra te pagar agora, mas a justiça vai fazer um acordo e eu vou te pagar isso em 10 vezes. É a forma como o cara vai respirar, porque todo dia é um passivo que ele tá criando. Claro. E a gente falou, cara, a gente queria ideias. E aí a gente teve uma ideia. A gente pegou as pessoas do grupo de risco, né? Que a gente tinha pessoas mais velhas, tinha uma menina que tinha um problema cardíaco e tal. A gente falou com essas pessoas, cara, pegamos aquele benefício do governo, né? Cara, você vai ficar em casa. E a gente dividiu o time em duas equipes. Então, a equipe A e a equipe B. A equipe A e a equipe B trabalhavam em dias diferentes. Então, 50%. 50% do governo pagou e 50% a gente. Sim. Então, a pessoa, ao invés de trabalhar 6 dias, ela trabalhava 3. E ela não encontrava uma equipe com a outra. Porque se alguém contaminasse dessa equipe, essa equipe ainda estava de boa para trabalhar. Salva. E eu tinha mais uma equipe em casa que eu podia trazer eles até essa galera ficar bem. Fazer o exame e tal, tudo certo. A gente pagou o exame para todo mundo, que estava desconfiado. A gente pagou o exame de Covid para todo mundo. Galera, vambora. Eu tirei do meu bolso mesmo. Eu, Thiago, tirei do meu bolso mesmo. E graças a Deus. Aí nesse meio tempo, a gente falou, cara, tem uma oportunidade aqui. Porque o delivery cresceu, claramente. Sim. Mas ele, quando cresceu, ele não dava conta, bicho. Não é que ele não dava conta. Eu atendia muita gente no restaurante. E eu tava com a mesma quantidade de funcionários do restaurante para atender delivery. Cara, irmão, sobrava gente. Claro. Aí a gente entrou com a estratégia do POC. Do Aka Poke, que é a nossa marca de poke havaiano, né? E ela é o mesmo insumo da gastronomia japonesa, exatamente a mesma coisa, com um processo diferente. Falei, bicho, eu já tenho o peixe, eu já tenho o arroz, a única coisa que eu não tenho é a embalagem. Vou mandar fazer uma embalagem. Desenhamos uma embalagem, fizemos a marca do poke e abrimos mais uma loja no iFood. E aí, cara, eu tinha 2 lojas para vender. E, cara, começou a girar. Então, eu peguei isso pra suprir a ociosidade, cara. Porque o cara que ele tinha 8 horas pra trabalhar, ele trabalhava 7. Agora o poke pegou a outra hora que ele tava ocioso ali e essa mão de obra tava se pagando. E a galera achou o máximo, porque eles viram o esforço que a gente tava fazendo pra não mandar. Pra manter o pessoal. E eles, meu irmão, vambora, vou arrebentar no poke e tal. E aí deu certo. O poke deu certo. Em paralelo a isso, a minha esposa trabalha com a gente trabalhava juntos, né, nesse mercado de hotelaria, e quando a gente veio para Volta Redonda, ela sempre gostou muito de estética, beleza, fissurada por conhecimento. E ela começou a trabalhar com isso, fazia extensão de cílios. Perdão. Fazia extensão de cílios. E nessa coisa, ela começou a estudar muito, pesquisar muito, ler muito, ir a muitos eventos. Na época da pandemia, os eventos eram online, né? Fazia aquelas lives e palestras, e ela assistia aquilo tudo, comprava milhares de cursos no Hotmart, e ia com muito conhecimento. E ela começou a treinar e tal, e a gente comprou material. Só que pro material ser viável, aqui não tinha material. Cara, era loucura. A gente não achava. E não é só o quê? No Rio, São Paulo? Não, era só em São Paulo quando tinha. Entendi. E assim, cara, coisas muito abaixo do que as coisas que ela conhecia. É como no seu caso. Poxa, eu tenho um microfone. Poxa, o microfone é bom. Mas, cara, tem um Shure que é melhor. Mas aqui você não achava o Shure. Entendeu. Então você só achava. Então a gente queria o melhor. Porque, pô, a gente entendia que. A gente sabe, a gente trabalhou com produto de alto padrão. Eu sei que o alto padrão tem gente que vai pagar por isso. E tem gente que vai reconhecer que isso é bom também.
Nada contra o baixo. Não, eu sei que tem gente que vê valor nisso. Tem mercado para todos, né? E tem gente que vê valor, mesmo não sendo um cliente A, B, pessoas com poder aquisitivo alto, isso é o que acontece no Zen hoje. Muita gente fala, pô, o cliente é rico. Cara, não é não. O meu cliente é o cliente normal da cidade. Ele é a pessoa comum, só que ele vê valor em mim e ele está disposto no dia a abrir mão de talvez um hambúrguer na semana para ir em mim na outra. Sim. E aí, cara, isso é legal, né? Senão claro. Eu falo pra galera, cara, a gente não pode e sim vai descer, cara. A gente todo dia precisa merecer o dinheiro do cliente. Cara, o dinheiro do cliente é hora de trabalho, bicho. O meu produto não é barato. E eu sei disso. Então, pensa que a cada rodízio que você tá pagando ali, cara, você trabalhou por isso. Você veio aqui, você acordou cedo, você fez seu podcast, você entrou no Instagram, você planejou uma publicação, você planejou o roteiro. Quando você tá lá consumindo, são essas horas que você tá trabalho, de trabalho. E eu falo isso com a galera. Galera, a gente tem que cuidar. Moral da história é que a minha esposa começou a empreender, a gente comprava esses materiais, vendia em grupo de WhatsApp, falou, eu comprei aqui uma pinça. E aí, ao invés de comprar uma, eu comprava 10. E aí, ela não ia usar 10, ela ia usar 2, talvez. Eu falava, eu tô com 8 pinças aqui disponíveis, a Roberta falava, né, minha esposa. Cara, vendia. Aí criamos uma plataforma online, compramos lá no Vem Shop, né, fomos colocando ali do jeito que a gente sabia, cara. Sabe, de verdade. Pegou e fez. Cara, eu fiz. Começou a dar certo, a gente começou a vender pro Nordeste, começou a vender pro Olha Sul. só, porque as pessoas, elas procuravam isso no Google, cara, e só aparecia a gente, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Depois deles era só distribuidor. E aí o distribuidor precisava do CNPJ. Cara, mas a profissional, a gente atende... né? Cara, ela nem aceita máquina de cartão, cara. Porque ela ainda não conseguiu parar pra ver isso. Como é que ela vai ter um CNPJ? Tá doido? Então, assim, e o distribuidor só atendia essas perfumarias grandes, essas coisas muito grandes. Que pra ele também não compensava, talvez. Cara, fazer uma venda de R$50, ele vai ter que pegar o faturamento, logística. Cara, uma venda de R$50 pra ele não faz sentido, mas pra mim fazia, me ajudava a pagar o frete do produto que eu importava. E a gente começou, aí mudamos de casa, precisamos de estoque maior, mudamos de casa, fizemos uma loja e agora, esse ano, a gente inaugurou aqui na 33, uma loja física. Que legal. Com 3 funcionários lá. Olha só. E, cara, isso que é bonito, né? A gente tá gerando emprego, gerando renda. Então a gente tem esse negócio também. Essa é uma empresa que a Roberta toca ela, assim, 100% da atividade. Eu vou lá quando preciso de resolver geralmente alguma coisa estrutural, sabe? Entendi. Manutenção e tal. Porque por conta do Zen, a gente conhece muita gente de manutenção, né? Que é o cara da coifa, o cara do teto, o cara não sei o quê, dá muita manutenção. E eu vou ajudando nesse processo, mas a compra é ela que faz, ela que entende a cabeça da cliente. Ela entende a cabeça da cliente. Sabe o que eu fiquei curioso aqui depois que você falou? Eu fiquei pensando, cara... A loja chama Suprindo Você. Suprindo Você? @Suprindo Você. Eu já fiz a dica aí, ó. Segue lá. A loja é bacana, cara. Bacana. Tem... E é legal porque a Roberta foi criando... O Instagram é legal porque a Roberta é um Instagram 100% qualificado. Não é um Instagram... É um Instagram só de pessoas do segmento. Olha só. Porque ele não é um Instagram que, por exemplo, uma mulher que gosta de estética, ela não enxerga valor naquele... A pessoa que recebe o cílio, né? Ela não vê valor naquele conteúdo. Não faz Aquele sentido, conteúdo não é pra ela. Então só quem segue cara, é muito legal. Quem é da área da beleza mesmo. Tipo, 9 mil seguidores da área da beleza. Específico. É muito legal. Bacana, é muito bacana. Eu fiquei curioso, sabe com o quê, cara? Com relação à questão da liderança. Tá. Porque, beleza, a gente sabe que venda é fundamental e que, poxa, tá claro que você é um baita vendedor, mas parece que você educou teu time a entender disso também. Sim. Todo o nosso time, cara, tem uma orientação para venda. E a orientação para venda é pensar como vender mais. Ou como vender melhor. Às vezes mais e melhor, às vezes melhor ou às vezes mais. Sabe? Lucas, traduz isso um pouquinho pra gente. O meu cliente, ele vai lá no restaurante, o meu maior produto hoje é o rodízio. E o meu rodízio, ele tem entrada, prato principal e tem sobremesa dentro dele para o cliente escolher. Ou seja,
A título de refeição, o meu cliente está completo em um produto só. Sim. Então, qual que é o que eu falo pro nosso time de atendimento, os nossos gerentes e tal? Como que a gente pode melhorar essa experiência do cliente? Às vezes, sugerindo um produto que é do à la carte, não tem no rodízio, para o cliente conhecer um à la carte. E, Lucas, o à la carte é mais caro que o rodízio? Não, eu sou um cliente de à la carte. Todas as vezes que eu vou comer no restaurante, e aí eu vejo a minha conta, ela dá mais barato do que se eu comesse rodízio. Porque eu não consigo comer tanto, Sim. mas eu adoro, eu como sushi quase todo dia. Mas eu não consigo comer com uma quantidade muito grande. Uhum. E é o meu perfil. E aí eu começo a entender que tem clientes que também pensam como eu, não todos, mas tem alguns que pensam, mas que por vício, eles estão viciados e condicionados ao rodízio. Rodízio, Que aí, parece mais barato. parece vantajoso. E aí o cara, às vezes, ele se força a comer uma quantidade que ele não comeria pela aquela coisa de, cara, tem que fazer valer a pena. Cara, tem mesmo. Eu vou no rodízio de carne, eu fico 2 horas lá. Cara, na primeiros 15 minutos eu tô satisfeito. Mas eu falei, não, mano, eu tô aqui, eu tenho que comer. Eu rodízio, tem que dar prejuízo dos caras. Cara, isso acontece. E a gente sabe disso. Eu sei disso, o negócio é formatado para esse tipo de pensamento. Sim. Só que a gente consegue ver outras oportunidades. Aí eu tenho clientes hoje que ele não come mais rodízio, ele só come à la carte. Para ele é mais barato, ou seja, eu tô fazendo uma venda melhor pro cliente, e eu consigo girar a mesa mais rápido. Para mim também é bom, porque o cliente à la carte demora menos tempo lá. Perfeito. Então, pô, Lucas, você quer vender só à la carte? Não, eu quero que o cliente de rodízio coma rodízio no tempo dele, da forma como ele gosta. Eu conheço esse cliente, eu quero que ele tenha a experiência dele, mas eu quero que o cliente que não está buscando essa experiência possa buscar uma outra. Que é o que você tem uma viver lá com você. Eu te mandei umas peças. Cara, foi sensacional. E você já tem isso na cabeça agora. Não, foi sensacional. Tá ali, tá uma carta. Tanto que das últimas vezes que a gente pediu, foi à la carte, né? E a gente pediu até pra entregar em casa. Parece que deu certo. Deu certo. E aí, pô, como você agrega? Na bebida, o drink, sabe? Pensar em como agregar a cesta de produtos. Porque eu não só vendo um produto, eu vendo mais produtos. E aí, cara, a cabeça orientada para venda é isso. Mas em contrapartida, eu penso que o líder, né, o gestor, a empresa em si, ela precisa dar uma volta para que as pessoas tenham essa cabeça orientada para venda. No nosso caso, é a gorjeta, né? Mas isso é na contratação que você faz já, tipo, para selecionar também a pessoa? Cara, eu para selecionar gente do atendimento, sim. Gente para atendimento tem que... E na cozinha também você, assim... Tudo bem se não for assim, né? Porque o mais importante pro cara estar na cozinha é ele saber o que ele tá fazendo. Exatamente. Mas, tipo, isso importa pra você também? Importa. Importa. Não é um fator extremamente decisivo, mas importa. Importa que ele saiba... não que ele saiba vender, mas que ele tenha consciência do que a gente tá fazendo. Que ele tenha consciência que enquanto ele tá cozinhando, ele tá cozinhando para um aniversário de 10 anos de namoro. Caramba, cara. Ele tem que ter essa consciência. Você traz ele pra dentro do jogo, né? Cara, ele é de dentro do jogo. Tanto que a gente tem a nossa política de gorjeta no restaurante, ela é dividida para todo mundo. Todo mesmo? Mundo recebe a mesma coisa. Porque eu entendo que o produto que mais se vende sou eu, Lucas, que vendo. Eu, Lucas, enquanto marketing, né, da empresa. Eu sou diretor de marketing do Zenwood. Então, eu que vendo, que é o rodízio. Eu criei o rodízio, formatei o rodízio, porque o meu garçom lá, ele não convence o cliente a comer um rodízio. O cliente já chega comendo. Então, eu entendi que pro rodízio ser gostoso, não é só o garçom. É o cozinheiro, é o ajudante, é o copeiro, é o cara que lavou a louça rápido. Perdão. É o cara que tava com a produção pronta, sabe? É o trabalho em equipe. Então você valoriza isso e o pessoal... Cara, eu valorizo muito. Eu tenho eu não acredito... É que eu não acredito. Cara, acho que eu não acredito. Eu não acredito que a pessoa vai trabalhar 100% do que ela pode se ela não tiver uma remuneração variável. Eu não acredito nisso. Que acho que é a mente do vendedor. Né? O vendedor tem que ter comissão. Tem que ter. Ele tem que ter. Ele é motivado... Porque a grana, a alegria de vendedor é venda. A alegria de vendedor é quando você vende, irmão. E aí você consegue fazer plano. Por quê? Porque, cara, você quer trocar de carro. Irmão, você quer trocar de carro, você sabe o quanto você tem que vender a mais pra trocar de carro. Sim.
a parcela do É o carro que eu quero, desafio, né? a parcela do carro que eu quero vai aumentar em R$ 300 na parcela do que eu tenho hoje. Então, irmão, quanto de venda eu tenho que fazer para ter chegar mais R$ 300 no meu orçamento do mês? Então, irmão, você vai correr atrás disso, você vai acordar mais cedo, você vai ligar para um cliente novo, você vai forçar um pouquinho mais. Então, eu acho que na nossa empresa, todo mundo tem remuneração variável. Muito legal. Tem o fixo, salário fixo, bonitinho, CLT, todo mundo organizado, contratadinho e tal, mas tem a possibilidade de ter... Isso é muito interessante, assim. Inclusive, quero falar com você, que é empresário, empreendedor. Talvez a reclamação que você está fazendo do seu funcionário, né, da pessoa que trabalha contigo, do seu colaborador, de que ele não está rendendo quanto gostaria. Será que você está passando para ele a impressão de que ele está jogando junto contigo, de que ele faz parte do jogo? E não estou falando só de tapinha nas costas, não. O Lucas está trazendo a experiência aqui real dele, de que ele traz ali que toda gorjeta é dividida com o time todo. Então isso faz o cara sentir parte. E com um time que trabalhou no dia. Legal. Por exemplo, se eu faltei hoje, eu não recebi, porque eu não fui. Então é justo, né? Tem que ser justo. Você correu mais do que eu hoje. Você tem que ganhar mais por isso. Porque a gente formatou para nós dois trabalharmos. Mas eu faltei. Pelo motivo que foi. Não tem gorjeta. Não, porque eu não fui. É o serviço. E eu não servi aquele dia. Simples assim. Cara, muito bom. E cara, tem funcionado. Lucas, é a regra, você acha que é o certo? Não. Deve ter lugar que isso nem funciona. Mas eu acho que vale a pena testar. Comigo deu certo. Vale a pena Comigo testar. Certo, sabe assim? Comigo deu certo. E aí, uma coisa que a gente faz, a gente atribui metas. Por exemplo, eu tenho meta lá, e cada mês tem uma meta diferente. Tem mês que não tem, porque não é uma obrigação que eu tenha, não é uma meta. Mas eu tenho metas, por exemplo, para gestão. Então, eu tenho três líderes que são os nossos... nós somos em 5 pessoas de liderança no restaurante. Tiago, meu primo, que é o diretor operacional do restaurante. Eu sou o diretor comercial, então a gente se divide entre o sócio vendedor e o sócio operador. Sim. Eu sento a bota na venda e ele senta a bota na operação. Então, tipo assim, se um dia tá mais fraco do que o outro, ele me cobra. E aí, Lucas, a gente precisa vender e tal, a gente precisa trazer mais gente e tal. Se um dia deu muita fila ou muita reclamação, eu, mano, e aí, cara? E a gente, e aí, como é que eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos. E assim, no sentido de, cara, vamos fazer na massa, junto, vamos fazer junto, não tem essa. E a gente é muito parceirão, tipo, muito mestre. Eu lembro lá do dia do... Cara, ele é meu primo. E assim, não o fato de ser meu primo, ele é o meu melhor amigo, cara. Assim, é o cara que conhece a minha vida inteira, eu sou padrinho da filha dele, tipo assim, a gente... Ele é o tiozão do meu filho, que nasceu agora tem um mês. Tipo assim, é o tio que viu o neném, sacou? Cara, porque tá esse negócio de vacina ainda, né? Não pode ainda sair demais. Então, tipo assim, cara, é o meu fechamentaço mesmo. Tanto que, assim, eu lembro... Se bater uma laje no Alasca, amanhã sim. Ele vai. Ele tá lá, pergunta se tem que levar cimento. Eu lembro quando vocês falaram que ia abrir o restaurante, né? Que foi muito assim, né? Tipo, um queria... Aí o outro, cara, você vai, então tô contigo. Cara, o lance foi, quando a gente abriu o restaurante, foi o seguinte, o Thiago trabalhou na Ambev, ele era coordenador da Ambev, tal, tinha um cargo muito importante na Ambev lá, e a trilha pra ele era muito boa, porque ele era um cara muito dedicado. Mas ele tava numa beira de um burnout, cara, porque ele trabalhava muito, e é uma característica dele, da personalidade dele, ele é muito all-in nas coisas, sabe? Uhum. Cara, se ele falar pra você que vai... Você pode dormir que ele vai. Mas ele não confirmou. Não tem problema, ele vai. Ele já te falou que vai. E isso é uma característica dele. Assim, é uma das coisas que eu gosto muito na personalidade dele. E ele estava muito cansado dessa coisa. E eu e minha esposa, a gente tinha passado por uma mega turbulência na nossa vida pessoal. A gente tinha perdido uma bebê em 2018, em fevereiro de 2018. Tranquilo, a gente tá bem resolvido em relação a isso. Entendi. Só que a gente tava, sabe, naquela coisa de, cara, eu preciso significar minha vida de novo. A gente morava em Campos do Jordão nessa época, precisa ressignificar algumas coisas. Claro. E eu, tranquilo, tava bem no trabalho, sabe, organizado, a vida bacana. E o Thiago me ligou um dia, falou, cara, eu preciso trocar uma ideia com você, tal, pô, tô querendo sair da Ambev e tal. E eu falei, mano,
Eu nunca imaginei que ele ia querer sair da... Pô, é uma mega empresa, né, mano? Claro, mundial, e tal. Ele já teve várias boas oportunidades lá e tal. Cresceu, né? Cresceu, começou estagiário, bicho. Olha só, cara. Efetivou e tal. E aí, cara, eu falei, mano, então faz o seguinte, cara, tira um final de semana e vem pra cá, pra Campos do Jordão. Fica aqui em casa, a gente bate um papo, troca uma ideia, pra você dar uma descansada, sabe? E aí você pelo menos colocar a cabeça em ordem. Porque ele, tipo assim, ele queria sair naquele dia, sabe? Eu falei, calma. Respira, bicho. Tá? Aí foi pra lá, passando no final de semana, e ele falou, cara, eu quero sair. Ele tava com... Ele não tava feliz, cara. Acho que a real era essa, ele tava feliz onde ele tava. Muito profissionalmente bem, mas eu acho que ele não tava pleno. Acho que até que ele tava feliz, mas acho que ele não tava pleno. Ele sabia que podia mais, né? E a gente conversando e tal, a gente tem esse lance espiritual nosso muito aflorado. A gente falou, cara, vamos orar, o bicho pediu a direção pra você. Porque, pelo menos, você ter paz nessa decisão. Porque eu falei, você não tá nem com paz de sair e nem paz de ficar. Vamos pedir pra você ter paz em alguma coisa, das duas, pra você fazer e ficar em paz depois, não ficar, tipo, arrependido, sabe? Sim. A gente começou e tal, e a gente começou a conversar. Ele falou, cara, por que a gente não abre um negócio, cara? A gente sempre quis abrir. Eu lembro que antes de eu ir morar em Gramado, a gente chegou a fazer tipo um plano de negócio de uma hamburgueria, cara. Olha só. A gente foi lá fazer teste na casa dele, das receitas que a gente queria. A gente viu um ponto aqui em Volta Redonda, vimos os equipamentos, quanto custaria. A gente foi fazer um esboço. E aí eu fui embora e tá tudo certo. Ele, pô, por que a gente não abre um negócio? A gente sempre falou de abrir um negócio e tal. E ele ficou com essa, sabe, a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha. Cara, eu falei, bicho, vamos orar, sabe assim, vamos ver, mas assim, ele tava naquele momento e eu tava em outro, mas eu também tava no momento de ressignificar alguma coisa na minha vida, e beleza, vamos conversar com a minha esposa, sabe, eu falei, bicho, eu não tenho muitas reservas financeiras não, cara, eu tenho meu carro, né, eu tinha um bom carro, tá? Mas eu tava bem, eu tava confortável, sabe, ganhava bem, tinha um bom salário, minha esposa também, a gente tinha um salário variável, então se eu trabalhasse mais, era bom e tal, e vambora. E aí ele foi e tal, e a gente começou a falar mais de negócio. A gente começou a falar mais. Na época o Parque Sul tava abrindo, a gente tentou ver uma loja lá. Eu falei, cara, vai ver uma loja lá, quanto custa uma loja, mas a gente vai botar o que lá? Não sei, mas vamos ver quanto custa um imóvel lá, né? Saber. E a gente sempre gostou muito disso, de ver mas coisas. Você falou desde criança incentivados a isso, né? E eu falo pra todo mundo, a minha rede social favorita é a LX. Eu sou viciado na LX, cara, eu fico olhando direto. E um belo dia, a gente conversando, aí a gente chegou a ver um imóvel para talvez abrir um açougue desses boutiques de carne, que a gente gosta muito de churrasco, a gente adora carne. Sempre que a gente tem um tempinho, a gente faz uma costela no chão lá no sítio. Cara, a gente adora essa parte. Aí, queria fazer e tal. A gente viu, né, o hype, né, que tava começando. E aí eu sei que um belo dia, cara, a gente achou o restaurante na LX. O Zen tava vendendo na LX. Ele já tinha 10 anos na época. E aí, eu e o Thiago, a gente ia muito lá. A gente comia muito no Zen. Do antigo dono, a gente comia muito, porque ele trabalhava na Ambev e às vezes ele calhava dele estar em Volta Redonda e eu trabalhava numa agência de publicidade, eu fui gerente de uma agência de publicidade aqui em Volta Redonda durante 2 ou 3 anos, acho que 3 anos, e aí essa minha veia de marketing, vendas, ela foi muito lá em cima, os donos da empresa, eu falo que foi a melhor faculdade que eu já fiz na vida. Escola, né? Cara, eles são, o Rodrigo e o David, eles são geniais. Se quiser trazer eles aqui, cara, é uma palestra, de verdade. Os caras são geniais. Eles, assim, de venda, marketing, publicidade, mercado. Cara, se eu sei alguma coisa hoje, eles plantaram essa semente aí. Olha só que legal, cara. E aí, eu comecei a trabalhar com eles em 2013 e fui até 2016, que foi quando eu casei e fui pra Gramado. Aí, moral da história. O Thiago começou falando de negócio, achamos aí no LX, e ele falou, pô, cara, isso aqui é maneiro, hein, cara, negócio de gente grande, hein. Eu falei, pô, cara, mano, restaurante muito top, é maneiraço e tal. E eu falei, bicho, quanto o cara tá pedindo? Aí ele sondou e tal, e aí a gente fez uma proposta, a pessoa se interessou por essa proposta, a gente falou, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos começar uma negociação, cara, vamos testar. Vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver. Ele falou, Lucas, tem dinheiro? Eu falei, não. Eu falei, e você? Tem aí, Thiago? Ele, não. Eu falei, cara, mas vamos. Mas vamos ver. Porque vamos negociar, cara. Porque não custa nada. E outra, saber. Que aí no dia que, não deu agora, mas eu sei o quanto eu tenho que trabalhar para ter um restaurante desse porte, talvez. Sim. Nós vamos a negociar, pedimos os números do antigo dono, fizemos um acordo ali de confidencialidade, né? Obviamente. Pra gente também não expor a realidade que ele tinha e tal. Se era boa ou se era ruim, né? Era uma realidade. Claro, né? E aí, cara,
a gente chegou numa conclusão que dava pra gente comprar por um valor e a gente tentou fazer essa negociação e deu certo, cara. Caímos pra dentro. Saí de Campos do Jordão, vim morar aqui. A ideia era que a minha esposa ficasse lá mais uns 6 meses, mas a gente precisou dela logo em seguida. Trouxemos ela pra trabalhar com a gente também. Ela ficava ajudando a gente ali, lavava a louça, caixa, a garçonete. Aí a gente foi trabalhando, a esposa do Thiago. Na época o Thiago ainda não estava casado, mas ele já namorava a Camila, né, que é a esposa dele hoje. Ela trabalhava na Ambev, lá no Rio. E ela também, tipo, quando tinha folga, vinha pra cá, ajudava a lavar. Meu irmão, correria. A gente postou ontem, a gente tá fazendo 15 anos esse ano, né? Mesmo? O Zen todo. O restaurante inteiro, né? Com a gente, 15 anos. Tá fazendo 15 anos. Aí ontem a gente postou um TBT, cara, da gente, e a gente não tinha grana, bicho. Quem pintou o restaurante fomos nós. Quem reformou. Mano, a gente fez o restaurante inteiro. A gente não tinha grana. E era assim, cara, a gente tem que pintar essa parede. Aí era o meu pai, o pai do Thiago, eu, o Thiago, aí a minha mãe vinha depois do trabalho, meu pai vinha depois do trabalho. Todo mundo um amigo depois do trabalho, um primo depois do trabalho. Aí eu tinha um amigo que era engenheiro, o Fred. Cara, eu conto essa história pra todo mundo, cara. Quem tem amigo, bicho, não morre de fome, cara. Esse meu amigo engenheiro elétrico, belo dia, ele sabia que a gente estava nessa já na reforma, a gente ficou 45 dias reformando. Ele sabia que a gente estava na reforma, e ele chegou lá com os equipamentos elétricos dele e falou, cara, eu vou medir as tomadas, vou ver se elas estão boas, se não tiver a gente troca, vou ver o que é 110, o que é 220, como é que é o seu quadro. Cara, eu não tenho dinheiro, vou te pagar nada. Ele falou, mas eu não te pedi nada. Vai, continua resolvendo aí, deixa eu fazer. Eu tinha um amigo, o Rafael, um irmão nosso, um irmão mesmo. Ele até trabalhou com a gente no restaurante depois do tempo. Ele trabalhava, se eu não me engano, rotativo, eu acho, de peça. E ele acabava o trabalho dele e ia pra lá, bicho. A gente chega, tipo assim, saía do trampo 5 e pouca, 6 horas, e pegava com a gente de madrugada fazendo obra. Que maneiro, cara. Piso, trocando. Isso não tem preço, né, cara? Não... E aí... Você vê que não é sobre o dinheiro mesmo, é sobre você estar com as pessoas certas do seu lado, né? E aí as pessoas do nosso restaurante, eles entendem isso. A gente não é de... Porque... E nada contra, tem famílias que abriram um negócio e aquele dinheiro não faz tanta diferença pra eles. Mas pra nós é tudo, cara. Eu não tenho como dar errado. Tem que dar certo. O sustento da minha casa ainda nem. Sim. E o do pessoal que trabalha contigo. E o de todo. Então, cara, a gente não tem como dar errado. Que não é só o da minha casa, é de 30 famílias. Pô, essa visão eu acho que coloca a gente numa posição muito mais realista, né? E assim, cara, antes da gente encerrar, e pô, acho falei pra caramba. Não, a gente. Que é isso? Você tá aqui, pô, a gente tá aqui pra isso mesmo, cara. E assim, acho que daria pra gente falar horas aqui, né? Porque, pô, baita história e inspirador demais, sabe? Pô, que bom. Inspirador demais. Antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma palavrinha pro pessoal, olhando pra essa câmera aqui. O momento do pitch de vendas que a gente fala, né? Então, qual que são os trabalhos que você desenvolve? Como que faz para achar esses trabalhos? Legal. E para quem que é? Legal. Eu me chamo Lucas, eu sou empreendedor, sou comerciante aqui de Volta Redonda, tenho 33 anos. E eu sou apaixonado por gente, adoro servir as pessoas. E eu gosto de servir mesmo, eu gosto de ver o brilho no olho e tal. E eu fiz da gastronomia essa ferramenta. E a gente tem um restaurante que se chama Zen Cozinha Oriental. Então, para achar no Instagram é @Zen Cozinha Oriental ou zencozinhaoriental.com.br, né? Acha lá no nosso site, dá para fazer pedidos em casa e tudo mais. Já tem de Volta Redonda, basicamente. Eu tenho o Akapoke, que é uma loja que é exclusiva do iFood. Então, você pode procurar no iFood, Akapoke, A-K-A-Poke, tem o Instagram também. Tem a Suprindo Você, que é o nosso braço de estética. Eu sou presidente da CDL em Volta Redonda, CDL Jovem, né, de Volta Redonda. Atuo como diretor na APAI também da cidade. Sou pastor no Projeto Vida. Cara, essa é a minha vida. Eu adoro servir as pessoas e se um dia eu puder servir você de algum jeito, pode me chamar na internet, no Instagram, Lucas, 4 underlines assim, Ribeiro. É bem low profile, sabe? Mas é isso aí, cara. Legal. E assim, Lucas, uma questão que eu vejo muito é que hoje em dia não dá para ficar fora da internet, não é? E assim, poxa, você tem um posicionamento legal na internet, as suas empresas também, né? E uma questão que a gente vê muitas pessoas trazendo para nós, assim, é porque assim, a gente faz um serviço de consultoria, de mentorias online. Legal. E algumas pessoas mandam mensagem, cara, como que eu faço para me posicionar do jeito certo na internet? Que eu não quero só atrair seguidores, eu quero vender na internet, né? E a gente desenvolveu uma comunidade que é o Clube de Conteúdo. Inclusive, pessoal,
Se você ainda não conhece o Clube de Conteúdo, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? R$ 49,90 por mês. Você fica o tempo que quiser lá com a gente. A gente sabe que é difícil no começo, né? E se a pessoa tiver um direcionamento ali para que ela crie conteúdo de jeito estratégico, sem ter que ficar postando todo dia, sem fazer coisa aleatória, sem ficar fazendo dancinha de TikTok, fica né? muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então essa é a ideia do Clube de Conteúdo. Muito legal. Tá aí o link na descrição, pessoal. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que assistiram esse episódio, que nos ouviram. Tem alguma dica que você quer deixar para eles? Alguma sugestão? Cara, tem sim. Primeiro, obrigado por ouvir a gente até agora, né, cara? Sim. Tomara que tenha sido um agregador de alguma forma. Mas se eu puder te dizer alguma coisa, seja curioso, cara. Seja curioso. Porque a curiosidade, ela move muitas coisas. A curiosidade move o seu olhar para as pessoas. Se você é curioso sobre... Às vezes alguém trabalha com você, pergunta se está tudo bem. E quando você pergunta... Tem uma expressão em inglês que fala like you mean it, né? É como se você quisesse dizer isso mesmo. Pergunta com intencionalidade. Seja intencional nas coisas. Ou tá tudo bem? E espere se tá tudo bem ou não. E ouve, e pergunta. Às vezes você pode ajudar. Às vezes você tá... Às vezes... A gente fala que, às vezes, o que eu tenho pode ser uma chave, e sem esses mega discursos de coach, não. Pode ser uma coisa que te ajude. O que eu já passei a história que eu já passei na minha vida pode te ajudar de alguma forma. A história que você já passou, a gente tá conversando aqui, sim, pode me ajudar. Olha essa coisa boa, um podcast, que legal, uma história de sucesso, vários episódios, só conteúdo bom. Então, assim, cara, seja curioso, pergunta pras pessoas. Não queira saber de tudo sozinho, não, mas é bom ter o telefone de quem sabe. Isso é verdade. Você perguntar e, assim, as pessoas são tudo, cara. As pessoas são tudo na vida. Tudo. Porque as pessoas são e no mundo empresarial, sobretudo. Porque as pessoas são os funcionários, as pessoas são os fornecedores, as pessoas são os clientes, as pessoas são a comunidade em volta, as pessoas são os vizinhos do seu negócio, as pessoas são a família dos seus funcionários. Olha para as pessoas, olha para elas, porque são essas pessoas que vão mover as coisas. Quem compra é gente, quem vende é gente, quem não compra é gente, quem fala mal do seu negócio é uma pessoa, quem fala bem do seu negócio é uma pessoa. O consultor que você vai precisar é uma pessoa. Então, tenha um olhar para pessoas, porque eu tenho, cara, de verdade, eu tenho certeza que quanto mais a gente olha para as pessoas, mais a gente consegue formatar o produto que a gente trabalha para as pessoas. Perfeito. Cara, sensacional. Pô, Lucas, obrigado aí por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço o convite. E deixa aí a sugestão, pessoal. Conheçam aí os trabalhos do Lucas. Eu sou fã, eu e minha esposa, a gente é fã lá do Zen. Quem não conhece ainda, fica a dica. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você nos assistir até agora. E a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.